Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios extraídos da Palavra de Deus que temos aprendido através do estudo no Evangelho de Mateus. Inicialmente, no nosso programa, registramos em nossos encontros as cartas que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais são as suas dúvidas e as suas necessidades. Para nós, é sempre motivo de grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Hoje nós vamos registrar uma carta que vem da cidade de Ibicoara, no estado da Bahia. Essa nossa irmã nos dirige as seguintes palavras: esta é a primeira vez que escrevo para um programa de rádio. Quero dizer que, através da Bíblia, me tem alimentado espiritualmente. Nunca vi alguém ensinar e explicar a palavra de Deus tão bem e de modo tão fácil de entender. Agradeço a Deus por Ele ter capacitado vocês na rádio para ajudar os ouvintes. Que Deus os abençoe. Querida irmã, que palavras gentis. Nós ficamos muito contentes em ouvi-los. Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus. Ele tem nos usado como seus instrumentos e nós queremos glorificá-lo por isso. Por isso também oramos dando graças a Deus pela amizade e pela comunhão que podemos perceber de cada um de vocês. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. E eu quero te convidar para esse momento de oração também. No início do programa oramos pedindo que Deus nos abençoe nesse projeto que temos de estudar toda a palavra. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela tua ação abençoadora sobre o teu povo. Obrigado, Senhor, porque sobre aqueles que tu irás salvar, a tua graça tem sido derramada. Obrigado também porque nos usa como os teus instrumentos para a edificação dos teus filhos. Senhor, conceda-nos que, através do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor, ilumina-nos pelo teu Espírito Santo. Sem merecermos, Senhor, te pedimos isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós os 46 versículos do capítulo 21 de Mateus. Esse é um capítulo importante, pois relata o início da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Os acontecimentos desse capítulo, até o final do capítulo 27 e 66, ocorreram nessa última semana. Então gostaria, querido amigo, que você pensasse comigo a respeito dos nossos sentimentos por alguém. Quando gostamos de alguém, quando amamos alguém, todas as suas palavras e ações são percebidas por nós como expressões de bondade e sempre adquirem um significado especial. Mas, por outro lado, quando sentimos ciúmes ou até ódio de alguém, essa atitude não é correta, vamos dizer isso bem claramente, o que acontece é que quando nós temos esse tipo de sentimento, aquilo que nós percebemos, tudo é distorcido e tudo que a pessoa faz ou a maneira como ela age, se torna então algo inconveniente que rejeitamos e até repudiamos. E assim, cada vez mais, o nosso sentimento de rejeição vai crescendo mais e mais. Por que é que eu estou comentando isso com você? Você consegue imaginar? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Diversos irmãos entenderam. Veja só, eu estou me referindo ao sentimento que Jesus despertava na liderança judaica, na liderança religiosa do povo de Israel. A cada atitude bondosa de Jesus, a cada palavra de Jesus, a hostilidade crescia,
o ódio e a rejeição por Jesus aumentavam por parte daqueles líderes. Veja bem, Jesus estava indo de Jericó para Jerusalém e ali curou os 2 cegos, e ainda como consequência, os 2 cegos se tornaram seguidores de Jesus. Agora você pode imaginar o que provocou, que tipo de sentimento estava no coração daqueles líderes religiosos? O ódio por Jesus cada vez crescia mais e mais. Esse sentimento de hostilidade a Jesus foi crescendo de tal maneira que a própria bondade de Jesus tornava-se uma ofensa para eles, para os líderes religiosos. Então Mateus descreve as próximas cenas no capítulo 21, 1 a 22, que podem ser entendidas como 3 parábolas dramatizadas, ou 3 ações simbólicas de Jesus. Primeiro, a sua entrada em Jerusalém, que simbolizava Jesus como rei e Messias, do versículo 1 a 11. A purificação do templo, que simbolizava Jesus como autoridade sobre o verdadeiro culto prestado a Deus, nos versículos 12 a 17. E a maldição da figueira, que simbolizava Jesus como instrumento do juízo divino sobre os líderes de Israel que não o reconheciam como Messias e não aceitavam a missão de Jesus como Salvador da humanidade. Você percebe que tudo o que Jesus falava ou fazia, ou ainda tudo o que faziam em favor de Jesus, era rejeitado e era desprezado pelos religiosos de então? Então vamos olhar agora e analisar especificamente cada uma dessas partes do texto. No texto de 21, 1 a 11, temos a entrada de Jesus em Jerusalém, que alguns até têm chamado de entrada triunfal. Certamente esse foi o ponto máximo, foi o pivô para todo o ódio contra Jesus. Na verdade, esse nome, entrada triunfal, na verdade, muito discutível, porque Jesus entrou nessa última semana em Jerusalém algumas vezes, não só apenas uma vez. E o aspecto triunfal dessa entrada, na verdade, só se reconhece pela reação do povo, espalhando palmas e roupas para que Jesus passasse num sinal de aceitação da realeza dele. Mas como sabemos, no final da semana, na sexta-feira, Jesus morre numa cruz. Então, nada de triunfal. O triunfo do Senhor Jesus foi a cruz do Calvário. Em relação a esse primeiro episódio, devemos destacar, em primeiro lugar, o ambiente. 1. Jesus foi aclamado por milhares de pessoas quando se aproximou de Jerusalém. 2. A estrada militar que vinha de Jericó para Jerusalém passava perto da vila de Bet-Jafé. Veja que nome difícil, hein? Bet-Jafé, que significava casa de figos. 3. Ao viajar por essa estrada, antes de chegar a Jerusalém, a visão que Jesus teve da cidade era uma visão maravilhosa. 4. As pessoas que chegavam a Jerusalém para celebrar o grande festival religioso da Páscoa formavam então uma grande multidão e o grau de exaltação ficou ainda mais elevado pela presença de Jesus. E 5. O clamor da multidão, a saudação com palmas e roupas colocadas no chão para que ele passasse, montado no jumentinho, fez com que os religiosos o odiassem ainda mais e se mordessem em ciúmes. Em segundo lugar, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, devemos destacar os preparativos para essa entrada. 1. Jesus ordenou que 2 dos seus discípulos fossem à aldeia pregar um jumentinho para servir de montaria. 2. Eu tenho ouvido muitos dizerem que esse de fato é um milagre. Mas olha, eu acho que aqui não se trata de algo milagroso, não. É algo perfeitamente normal e natural. Algo bem simples. Certamente, quando Jesus esteve em Jerusalém pela última vez, havia falado com seus amigos a respeito da sua necessidade, da sua visita posterior em Jerusalém e queria realmente entrar em Jerusalém com um jumentinho. Então, não tem nada de milagroso aqui. Apenas um tratamento anterior. Tudo foi combinado com o dono daqueles animais já anteriormente. 3. Através desse fato,
cumpria-se a profecia que previa que o Messias viria montado num animal de carga, e assim quem quisesse poderia perceber em Jesus, a presença do Messias, como rei justo e salvador humilde, conforme Zacarias 9:9. 4. A intenção de Jesus pode ser percebida ao lembrarmos que a escolha por um jumentinho, comparado aos cavalos que simbolizavam a guerra, as conquistas e o poder, essa escolha foi muito significativa, pois esse animal de carga era modesto e simbolizava os tempos de paz. E quinto, destaca-se também nesses preparativos para a Páscoa, para a entrada em Jerusalém, a obediência dos discípulos e o detalhe de colocarem suas próprias vestes sobre o jumento para que Jesus o montasse. Agora, em terceiro lugar, ainda com relação à entrada de Jesus em Jerusalém, nós vamos destacar a recepção de Jesus por parte da multidão. 1. A multidão foi fervorosa em recepcionar a Jesus, e mesmo com alguns perguntando quem é esse, e outros identificando-o como o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia, mesmo sem se dar conta, a multidão estava simbolicamente recebendo Jesus como o rei dos judeus. 2. Ao chamarem Jesus de filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor, eles estavam, na verdade, desejando que Jesus fosse o Messias prometido e aguardado. 3. Ao clamarem Hosana, demonstravam o significado profundo, o desejo profundo dessa palavra. Salve-nos agora! Socorra-nos, ó Rei! Conforme nós lemos lá em 2 Samuel 14:4. Isto é, a multidão expressava o desejo de libertação. 4. Esse clamor do povo foi uma citação do Salmo 118, 25 a 27. Mas, 5. Nessa aclamação, a multidão demonstrou a esperança messiânica que havia na época. Perceba só, a esperança messiânica era uma expectativa de uma libertação do domínio do jugo romano, e não a salvação, a libertação espiritual que Jesus estava oferecendo. E por isso mesmo, nós sabemos, dias depois, é que pediram então a sua morte na cruz. Querido amigo, como é que você tem respondido à pergunta, quem é este? Você tem respondido como a multidão, que sem pensar, esperava um libertador de problemas materiais? Ou você tem respondido como fez Pedro, por revelação divina? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme estudamos em Mateus 16:16. E, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, conforme João 6:68 e 69. Ah, querido amigo, dessa resposta você deve saber disso. Dessa resposta depende a sua, a minha, depende a nossa eternidade. Mas vamos estudar agora o segundo episódio nesse capítulo 21. Nos versos 12 a 17 encontramos Jesus já no templo. Nas grandes festas, na Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, pães asmos, dia do perdão, dia da dedicação. Nessas grandes festas em Jerusalém, os judeus da dispersão vinham de Roma, de Éfeso, de Alexandria, enfim, de todos os lugares para adorar no templo. Esses peregrinos que faziam longas viagens, ao invés de trazerem consigo, preferiam comprar os animais para os sacrifícios na própria cidade. Assim havia grande mercado que fornecia os animais para serem adquiridos e oferecidos em sacrifícios. Mas o que poderia ter sido um serviço discreto de ajuda a esses peregrinos, tornou-se, na verdade, um comércio explorador por causa da ganância daqueles que vendiam os animais. Mas, além disso, pelo fato do dinheiro oferecido no templo ter de ser específico com a estampa do templo, havia também o serviço dos cambistas, que trocavam o dinheiro das regiões diversas do império, o dinheiro que os peregrinos traziam, pelo dinheiro aceito no templo. Então, esse serviço, que poderia também ser uma ajuda prestada aos viajantes de fora,
tornou-se também, pela ganância, uma fonte de lucro para os cambistas, uma fonte de lucro desmedida. Ora, ao ver que estava e que fora desvirtuado o propósito daquelas ações, de algo bom em algo mau e lucrativo, pela ganância do coração impuro, Jesus não teve dúvida. Expulsou a todos que ali faziam comércio, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de animais. As áreas do templo mais pareciam com um mercado do que com uma casa dedicada à oração. Então Jesus, ao invés de aceitar aquela situação, ele entrou numa ação decisiva. Mas as palavras do versículo 13 podem ter também uma outra dimensão, a dura repreensão que Jesus fez aos vendedores. A expressão covil de salteadores pode ser encontrada em Jeremias 7, 9 a 11, e adverte contra a futilidade da reverência supersticiosa, quando o culto está misturado com a maldade do coração. Essa expressão pode significar também rebeldes nacionalistas, ou então até guerrilheiros. Assim, se nós considerarmos também esse significado, Jesus estava acusando todos aqueles, não só de gananciosos, mas também de terem transformado a casa de oração numa fortaleza nacionalista, usando o templo com fins políticos. Jesus então reprova terem mudado o local de adoração em local de racismo, de patriotismo, de política, de ódio contra os romanos, tornando essas questões mais importantes do que a espiritualidade, a oração e a adoração ao Deus vivo. Mas além de promover essa limpeza física nos atos do templo, a limpeza de intenções, Jesus também agiu de forma ainda mais contundente contra as tradições dos religiosos, dos sacerdotes e escribas. O versículo 14 relata que vieram a Jesus cegos e coxos, e ele os curou. Enquanto os religiosos proibiam que qualquer pessoa deficiente oferecesse sacrifícios no templo, Jesus cura-os completamente, possibilitando a eles a adoração. O contraste, então, entre as atitudes dos líderes e a atitude compassiva e amorosa de Jesus era tão grande que até as crianças clamaram e adoraram a Jesus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Os religiosos, então, ficaram indignados e questionaram a Jesus. Eles queriam saber o que queria fazer com aquelas crianças para que elas se calassem. Não estás ouvindo o que elas dizem? E Jesus respondeu com uma pergunta extraída do Salmo 8:2. Nessa resposta, que foi uma pergunta, Jesus aponta 3 verdades. Ele dá primeiro uma base bíblica para não silenciar as crianças. Segundo, ele revela algo de si mesmo, mostrando o quê? Que o louvor que era dirigido a Deus, Jesus, ele o estava aceitando como Messias, como de ser divino, como filho de Davi. E em terceiro lugar, ele relembra mais uma vez que são os humildes, os pequeninos, no caso aqui, as crianças, que percebem as verdades e as realidades espirituais, enquanto os sábios e entendidos não compreendem a revelação divina e tentam combatê-la eliminando-a. As crianças trazem de volta para o cenário do templo aquilo que a multidão mostrara na entrada da cidade. Essa atitude significava que a compreensão das suas palavras não poderia ser apenas racional. As crianças usadas por Deus estavam testemunhando, através da expressão Hosana ao que vem, ao filho de Davi, as crianças estavam testemunhando que em Jesus há verdadeira salvação. Querido amigo, que nós possamos, como as crianças, louvar a Jesus, que nos traz essa tão maravilhosa salvação divina. Mas o texto prossegue e nos mostra nos versículos 18 a 22, Jesus, depois de ter passado a noite em Betânia, ir novamente para a cidade, e indo ao caminho para Jerusalém, ele teve fome, e vendo uma figueira, quis comer dos seus figos, mas só achou folhas, quando normalmente os frutos e as folhas apareciam ao mesmo tempo. Jesus, então,
amaldiçoou e imediatamente a figueira secou. Diante da admiração e do comentário dos discípulos, Jesus lhes ensinou sobre o valor da fé. Jesus disse, em outras palavras, que a dúvida está em oposição direta à fé, de modo que ter fé significa o mesmo que não duvidar, mas essa fé não é algo indefinido. A fé genuína tem uma direção objetiva. Quem crer que lhe acontecerá aquilo que pede, em oração, obterá resultado, isto é, a fé verdadeira recebe aquilo que pede. A confiança em Deus não é uma arrogância presunçosa, não, mas é uma submissão à vontade de Deus. Então Jesus, também através desse milagre de amaldiçoar a figueira, ilustrou bem a rejeição de Israel, uma nação infrutífera, que apesar de todas as vantagens de que dispunha, ela não reconheceu em Jesus o Messias. A figueira fora amaldiçoada não apenas porque não tinha frutos, mas porque ela anunciava com as suas folhas algo que na realidade não existia, isso é, os frutos. Essa maldição da figueira demonstrava o julgamento que Israel teria por ter um culto hipócrita, um culto mentiroso, um culto enganador. Mostravam na aparência exterior um culto bonito e detalhado, mas Deus, que vê o interior, via que era um culto hipócrita e apenas tradicional e rotineiro. Assim, muito mais irritados ainda, conforme os versos 23 a 27, os principais sacerdotes e anciãos questionaram Jesus a respeito da sua autoridade para fazer todas aquelas ações e ainda ensinar ao povo. Querido amigo, Jesus então responde-lhes com um desafio. Eu responderei sobre a minha autoridade se vocês responderem a minha pergunta. De onde era o batismo de João Batista? Era do céu ou era dos homens? Querido amigo, como não souberam e não podiam responder, Jesus também não respondeu a eles. Mas esse episódio demonstra algo interessante e muito mais profundo. Esses religiosos quiseram questionar a autoridade de Jesus, mas pela sutileza da resposta do Senhor Jesus, ele questionou a competência e a autoridade deles, a autoridade moral deles, a autoridade espiritual deles, para julgarem a sua autoridade. Como não responderam, certamente ficaram envergonhados diante do povo. Você percebe, meu amigo, que diante disso, a cada embate, a cada diálogo, a cada confronto, a separação, a divisão entre as autoridades religiosas de Israel e o Senhor Jesus ia se acentuando mais ainda, tornando-se praticamente insuportável? Mas o texto prossegue, Jesus ainda conta duas parábolas. Nos versículos 28 a 32, temos a parábola dos 2 filhos. E diante do pedido do pai, para que trabalhasse na vinha, o primeiro filho disse que iria, mas não foi. E o segundo filho disse que não iria e depois foi. Arrependido, depois ele foi trabalhar. Jesus então mostrou que diante da mensagem do João Batista, os líderes religiosos que tinham tudo para reconhecê-lo como precursor do Messias e poderiam crer no Messias, que era o próprio Senhor Jesus, eles não creram, não fizeram. Mas aqueles que eram considerados escória, pecadores e até rejeitados pela sociedade, que começaram dizendo não ao apelo do Batista, eles depois arrependidos aceitaram a mensagem das boas novas do reino de Deus. Por isso Jesus disse que eles entrariam antes no reino do que aqueles. Com isso, os religiosos ficaram ainda mais irritados com o Senhor Jesus. E no final do capítulo nós temos a parábola dos lavradores maus, nos versículos 33 a 46. Um dono de uma vinha, depois de algum tempo de viagem, do tempo de colheita, enviou seus servos para receberem sua parte dos frutos. O texto mostra que os lavradores foram maltratando, apedrejando e matando cada um dos enviados, até chegarem ao ponto de matarem o filho do proprietário. A pergunta de Jesus, o que deveria ser feito com aqueles lavradores maus, eles responderam: por certo, o proprietário deveria fazer perecer de modo horrível aqueles malvados. E assim, diante dessa resposta, Jesus citou o Salmo 118. O ponto central é: se a pedra no Salmo
apontava para Davi, que foi desprezado por Golias, pela própria família e por Samuel. Um dia ele foi, por Deus, ungido rei de Israel. Assim também, Jesus, sendo rejeitado por todos, um dia seria ungido, tornando-se ele a pedra principal. Quando os líderes religiosos perceberam que Jesus se referia a eles mesmos, se calaram e se foram. Chegamos assim ao final de mais um programa, de mais um momento de estudo com você. Que Deus o abençoe. Agradecemos a sua companhia e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.